Fala galera Tech, beleza? Carlos Queiroz aqui na área e eu amo me conectar a pessoas que gostam de aprender e de ensinar. E esse vídeo que a gente está gravando aqui, ele faz parte desse propósito de aprender e de ensinar. Eu fiz uma transição de carreira recente, já falei isso em alguns outros vídeos. Não sei se é tão recente, está fazendo 3 anos esse ano que eu fiz essa transição de carreira. Completa agora em maio, né? 3 anos de transição de carreira. E eu, quando eu entrei para a área de dev, antes de entrar eu comecei a participar muito de meetups. E no primeiro meetup que eu fui, eu fiquei maravilhado. A gente chegou ali, a galera estava compartilhando conhecimento. Eu achei sensacional. E o ambiente que as pessoas nos receberam ali, inclusive o primeiro meetup que eu fui, foi na CIT de Belo Horizonte. Eu sou aqui de BH, mineiro, ai. E lá na CIT tinha aquele ambiente todo preparado para receber, para as pessoas poderem transmitir conhecimento. E dali pra frente eu comecei a virar um meetupeiro, né? Foi até uma brincadeira que eu sou meetupeiro. Gosto muito de participar de meetups porque é um lugar onde a gente encontra pessoas que estão ali para poder aprender e também para poder ensinar. E então a ideia desse vídeo aqui é exatamente essa, é compartilhar conhecimento, compartilhar uma forma que eu estou estudando e aprendendo sobre testes, principalmente, mas também sobre a questão da programação no geral. Então, se você está iniciando ali na carreira, se você está buscando um vídeo talvez que pode te ajudar a construir testes, né, de uma forma bem legal, talvez esse vídeo aqui é para você, beleza? Já contando um pouquinho aqui da história do vídeo também, né, eu criei uma aplicação, já vou até exibir ela aqui, deixa eu mudar aqui a cena. Essa aplicação aqui eu criei para poder fazer uma talk sobre testes. E ela é uma aplicação bem simples, ela está listando aqui os países batendo numa API, GraphQL, que é bem legal isso também, a gente vai falar um pouquinho, GraphQL está ficando aí na moda, né? A gente olha vagas aí no LinkedIn e direto tem lá, é legal se você conhecer sobre o GraphQL. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, inclusive testar como que esses dados chegam para a gente, beleza? E durante a gravação aqui eu vou dando mais detalhes sobre o projeto, porque eu ainda não falei detalhes, a gente está começando como se fosse da última parte e está subindo na aplicação e uma hora a gente vai chegar lá para falar do GraphQL, tá bom? Então a aplicação ela é bem simples, ela está batendo nessa API, está listando aqui os países para mim e eu posso selecionar algum país aqui, por exemplo o Brasil, e quando eu clico nele ele navega para uma outra tela, trazendo aqui a informação, né, a bandeira, os dados do país, a questão da moeda, todas as informações referentes a esse país aqui, tá bom? Então, o que a gente está trabalhando agora? A gente está trabalhando primeiramente nessa lista e a gente já construiu um teste para esse componente aqui, para esse pedacinho do nosso componente, tá? E a gente vai continuar falando sobre ele. Já vou exibir aqui o nosso VS Code e tá aqui então como que foi a última vez que quando a gente parou, né, como eu disse, meu Deus, me perdi todo nas palavras aqui. Mas é quando a gente terminou o último teste, ele terminou dessa forma aqui. Então, beleza, a gente está testando esse componente aqui, que é aquele pedacinho lá que a gente viu, onde está listando ali, onde tem a bandeira do país. Ela é um emoji, é um string mesmo, um emojizinho. E aí a gente tem um container que está segurando ali o nome do país, né? E também o nome da capital daquele país. Então, se a gente dá uma olhadinha aqui, ó, tá Brasil, Brasília e aqui a bandeirinha dele, tá bom? Que também é um emoji. No último vídeo, então, a gente construiu um teste para aquele componente. Aquele componente ele é um botão, tá? Então tá aqui, ó, tá como button. Tem um Accessibility Label, é um negócio legal que a gente podia falar também sobre isso, tá? Eu comentei que nessa stack de testes, estamos usando o Jest e a React Native Testing Library. Deixa eu fechar a janela aqui, porque tem um pessoal conversando ali, acho que pode sair aqui no vídeo. Olha, acho que dá para ouvir, vai dar para ouvir, mas não tem problema. Então é o seguinte, essa questão da biblioteca, que a gente falou da Testing Library, da React Native Testing Library, ela foca no que o usuário pode ver e ouvir. Essa é a ideia. Então, dificilmente nesses vídeos a gente vai usar, por exemplo, Test ID. O Test ID seria para a gente poder pegar um elemento pelo ID dele, né? Então, se eu até colocar aqui, ó,
test ID. É uma propriedade do componente React, tá? E essa propriedade aqui eu posso falar que isso aqui é o, sei lá, container, counting container. Poderia fazer um teste com essa propriedade aí, mas não vamos trabalhar dessa forma, porque isso aqui é uma saída de emergência, é um escape. Caso eu não consiga de nenhuma forma conseguir pegar o elemento que está na tela, que o usuário pode ver, que ele pode interagir ou que ele pode ouvir, aí a gente vai recorrer a uma dessas saídas aqui, tá bom? O que a gente vai usar mais? A gente vai usar, igual no último vídeo, a gente usou o Accessibility Label, por exemplo, para poder... Accessibility Role, na verdade, para poder achar pelo nome do elemento, pelo tipo do elemento. A gente pode usar o label, a gente pode usar o texto que o usuário está vendo na tela, então ele está vendo o name aqui, que é o name do país. A gente pode usar isso também. Beleza? Falando sobre o último vídeo agora, para a gente poder passar a régua e seguir em frente. No último vídeo, criamos um teste onde a gente testava que a nossa função de navigate tivesse sido chamada, essa aqui, ó, que está mocada, ela tivesse sido chamada apenas uma vez e que ela tivesse sido chamada também com essa informação aqui, tá? Porém, temos um detalhe. Quando chama essa função navigate, ele está passando aqui duas props, né? Ele está passando tanto a página que ele vai navegar, tanto algumas propriedades aqui, os parâmetros de navegação. E esses parâmetros a gente vai usar na outra página, né, para poder navegar. Então, quando a pessoa dá o tap aqui, isso aqui bate lá na API, traz os dados, né, direto da API. Isso aqui eu não estou recuperando de algum ambiente local, não está no state essa informação aqui, tá certo? Então, beleza, não estamos batendo na API para poder puxar esses dados do Brasil. E como? Ele está pegando por cada código do país, né? Ele pega pelo código, pode ver ali que ele demora às vezes um pouquinho para poder carregar e traz esses dados para a gente. Beleza? Então, bora lá. O que faltou no nosso teste? Faltou a gente saber aqui, ó, que estamos passando uma propriedade code e que essa propriedade deveria ter recebido aqui, olha, o nosso code, dos nossos parâmetros aqui. Então, component props.code, né? Ficou faltando isso aqui. Então, eu vou salvar e aí aqui eu vou dividir um pedacinho da tela. Não era isso. Esse aqui realmente divide a tela, mas eu não quero dividir, não. Deixa eu fechar ela aqui. Eu quero abrir esse aqui. Esse aqui é a janelinha do nosso terminal. E eu vou dar aqui um yarn test count summary watch. Vamos lá. O nosso teste ele vai quebrar porque a gente adicionou uma informação nova e a gente não alterou o nosso mock, tá? E aí eu vou comentar por quê. Olha lá, então a gente esperava receber... Deixa eu puxar só mais um pouquinho aqui. A gente esperava receber, então, no nosso teste country information e code e tal. O que a gente recebeu foi só country information, tá? E isso acontece aqui por quê? No nosso mock, a gente falou que está recebendo apenas uma propriedade, sendo que a gente recebe aqui várias propriedades, um array de propriedades. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um spread aqui em todas as propriedades e vou falar que é do tipo unknown aqui. Né? Todas as propriedades é um array do tipo unknown. Tanto faz para mim o que é. E aqui eu vou dar um spread também para o mock de navigate dessas propriedades. E aí, salvando aqui, abrindo nosso terminal, ele continua executando os testes porque está no modo watch. Beleza, e aí o nosso teste agora ele continua passando da forma que era esperado acontecer. Beleza? Então, essa foi uma informação que ficou faltando no nosso último vídeo, tá? Se você notou isso aí, comenta. Ah, e legal, uma questão que eu não falei, né? Que eu não falei, pelo menos no último vídeo. Se você está curtindo, gostando do vídeo, né? Dá um curtir. O curtir não é porque eu vou ganhar alguma coisa do YouTube, não é isso. É para eu poder saber que eu tô no caminho certo. Ou deixa um comentário, ou manda para mim no LinkedIn, mas não deixa de comentar, porque é legal entender se esse conteúdo está sendo relevante de alguma forma para você. Beleza? O que mais que a gente poderia testar nesse componente aqui? Olha,
uma coisa que a gente poderia testar, por exemplo, deixa eu fazer o seguinte, é porque essa bolinha aqui, ela tá me dando nervoso. Ah, beleza, nada aconteceu. Senão eu ia desfazer, se tivesse alguma coisa para desfazer ali. Nesse componente aqui, teoricamente, a gente já testou tudo que precisava testar, tá bom? Por quê? A gente tocou no item, e esse item chamou essa função aqui pra gente. Para mim, isso aqui já estava ok. Porém, algumas informações são exibidas, né, nesse componente. E talvez a gente quer garantir que essas informações estejam presentes no componente, na tela. Muita gente poderia propor aqui criar um teste de snapshot. Então, como é que seria isso aqui? Ó? Tá, vou escrever aqui. Should match with. Eu vou colocar inline snapshot para a gente poder ver esse como é que fica um snapshot de um componente aqui no como que o React, né? Como que o Jest vai criar esse snapshot para a gente. Snapshot should match with inline snapshot. Beleza. É uma função aqui, e essa função vai fazer o nosso SUT. Só que a gente vai extrair daqui o JSON, toJSON, isso, toJSON, tá? Isso tá lá na documentação da Cowstack React Native. React Testing Library, desculpa. O toJSON, ele é uma função, tá? E ele vai retornar pra gente aqui um elemento do tipo JSON, tá? Que vai ser a snapshot. É dessa forma que a gente vai criar a snapshot aqui. Ele vai serializar, eu acho que essa é a palavra, a renderização do elemento num tipo de JSON. Beleza? E aí o que a gente vai escrever aqui? Ó? Expect toJSON. Essa é a forma de gerar um snapshot desse componente. To match inline snapshot. Tá bom? E a gente vai entender aqui essa questão da snapshot. O teste já está rodando, então assim que ele rodar o teste, ele vai gerar uma snapshot aqui pra gente. Vocês vão ver ele gerando aqui automaticamente. Beleza. Gerou aqui a snapshot pra gente, tá? Eu particularmente não acho muito legal criar uma snapshot desse jeito aqui, porque esse elemento, esse componente, ele está renderizando outros componentes dentro dele. E esses outros componentes são componentes outros componentes menores, né, do React, igual está aqui um text, mas são componentes visuais. São componentes que vão trazer informações de estilo. E para esse teste aqui, para esse teste especificamente, não é uma informação relevante para esse teste. Isso aqui poderia, inclusive, acarretar outros problemas, porque se qualquer estilo que mudasse nesse componente, meu teste aqui ia quebrar, mas esse teste não era para poder olhar isso aqui. Ele não é um teste de estilo. Eu estou garantindo outras coisas, eu estou garantindo o teste de unidade dele, não estou garantindo o estilo dele. Poderia fazer esse teste talvez em outra camada, talvez se a gente tivesse um design system. Vamos falar, a gente está usando Atomic Design, e aí a gente tem lá um componente que renderiza textos na tela e ele pode receber alguns outros parâmetros, tipo para mudar a cor do texto, para mudar o tamanho da fonte do texto, e a gente passaria essas informações via props, né, essas propriedades aí, e ele ia fazer renderização de acordo com essas props. A gente faria um teste específico para isso aí, né, porque é um teste que é um componente que vai trabalhar com outros componentes, tá? Resumindo, para não ficar estendendo demais isso aqui. Tá vendo? Todas as informações do teste fica aparecendo aqui. E talvez isso aqui não é relevante nessa camada do teste, tá bom? Então, eu não gosto muito de trabalhar com snapshot, principalmente snapshot desse tamanho. Se eu for testar, eu vou testar o menor elemento ali. Eu tenho que garantir isso, beleza. Então, eu iria separar esse componente e fazer um teste específico para ele, para o texto, para qualquer coisa desse tipo.
beleza? Falei demais desse cara aqui. Então, o que eu vou fazer desse teste aqui? Eu vou apagar ele, porque eu não gosto de snapshot desse tamanho, tá bom? E, voltando, a gente quer garantir, então, que esses textos aqui estão na tela. Olha só, vamos escrever um teste para isso. Eu não sei o que eu vou colocar aqui, então eu vou deixar só shield ali. Depois a gente põe um nome que faça sentido. Vamos ver o que vai sair desse teste, né? Então, olha só. Eu vou extrair uma função aqui da nossa função de testes. Beleza? E o que eu vou pegar? Eu vou pegar o getByText. Falando sobre essas funções aqui de procurar elementos visíveis na tela, tá? A gente vai ter o getBy, a gente vai ter o findBy, e aí tem várias coisas, e a gente vai ter o queryBy. Qual que é a diferença entre eles? O getBy, ele é síncrono. Ele vai procurar o elemento na tela, se ele não achar, ele vai quebrar o nosso teste. Ele vai mandar uma exceção e o teste vai quebrar. Beleza? O find, ele é assíncrono, tá? Então ele vai... Isso está lá na documentação da Testing Library. O find, ele é assíncrono, então ele vai procurar o elemento na tela, ele tem aquele tempo limite, eu acho que são 5 segundos, que ele fica esperando o elemento aparecer na tela. Se o elemento não aparecer na tela, ele também vai quebrar, beleza? E por fim, a gente vai ter o queryBy, que ele vai fazer uma query na tela, né? Ele vai procurar o elemento na tela, ele é síncrono, e se ele não achar o elemento na tela, ele não vai quebrar, ele vai mandar null. Então, qual é o momento que eu vou usar cada um deles, né? O get, ele já é uma asserção. Se ele não achar o elemento, ele vai quebrar. O find também é uma asserção. Se ele não achar o elemento, ele vai quebrar. A diferença é que ele vai ser assíncrono. A diferença entre o getBy e o findBy. E o queryBy é quando a gente quer garantir que talvez um texto que estava na tela antes, agora não está mais. Então, a gente procura o elemento na tela, ele vai devolver null, e a gente pode fazer esse tipo de teste aí. Esse tipo de asserção, desculpa, né? Então, a gente vai ter um valor null e a gente pode garantir que se está null é porque o elemento não está presente na tela. Beleza? Deixa eu ver quanto tempo a gente já tem de vídeo ali. 17 minutos, tá. Tô olhando só para a gente poder controlar, eu não quero deixar passar daqueles 30 minutos. Não queria que passasse também, que ficasse vídeo grande. Mas, bora lá. Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui, então, no getBy, a gente vai procurar sincronamente, né, de forma síncrona, na tela, esses nomes que estão aqui. Então, eu poderia escrever getByText, aí eu vou usar componentprops.capital. Eu espero que esse texto esteja na tela, eu espero que o nosso componentprops.emoji esteja na... Se eu fiz errado. .emoji esteja na tela. Lembrando que se ele não achar esse item, ele vai quebrar. E eu espero que o name esteja na tela. Beleza? Code, eu não espero que esteja na tela, porque code é um parâmetro que a gente está passando para uma próxima tela, tá bom? Então, fazendo esse teste aqui, eu não preciso colocar um expect. Se eu for colocar um expect, eu ia falar que eu espero que isso aqui seja true, ou eu espero que isso aqui não lançasse uma exceção, por exemplo, né? Mas não vou fazer desse jeito. Eu vou deixar assim, isso aqui para mim já está valendo, isso aqui é uma asserção, não para mim especificamente, mas para nossa biblioteca de testes. Eu vou salvar aqui, eu vou expandir aqui do lado, e olha aí, vamos ver a mágica acontecendo. Teste não é mágica, né? Mas é só uma brincadeira. Beleza, então o que a gente vai fazer aqui é dar um nome para esse nosso teste, que a gente só deixou should aqui. Should render o que? Deve renderizar should find the properties on the screen. Não sei, o nome ficou muito estranho. Pode sugerir um nome aí se você achar legal aí, mas eu vou deixar assim por enquanto. E um nome que, aproveitando de falar de nome, né, um nome que me deixou meio confuso no último vídeo foi esse tap, né? Não é
step é press, então acho que eu vou mudar aqui o nome. Então, deve chamar o navigate, a função navigate, quando o usuário press. Não, when user press the component. Acho que fica melhor. Vou deixar assim, desse jeito, tá? E vou salvar. Pronto, eu acho que esse teste aqui eu já estou garantindo o que eu precisava garantir ali. Se tiver alguma coisa de estilo, isso a gente vai fazer para os próximos vídeos, a gente vai garantir especificamente aquilo, ou a gente separa esse componente e testa ele de forma isolada. Falando em testar de forma isolada, deixa eu exibir aqui para a gente a estrutura do nosso componente. Deixa eu até voltar aqui para o nosso aplicativo e exibir. Olha, então, falando aqui sobre o React Native, isso que a gente está vendo aqui é uma flat list, né? Esse flat list é um componente do próprio React Native. Então, ele está sendo criado aqui, ó, nesse carinha. Beleza. A questão de estilo, eu ainda não tirei daqui, né? A gente tem componentes de estilo que a gente vai usar aqui separado, mas eu ainda não separei desses caras aqui porque a gente não definiu, de fato, um estilo para nossa aplicação. Então, ele vai ficar aqui por enquanto assim. Não é uma prática legal, eu sei, mas a gente vai deixar assim por enquanto, tá bom? Combinado. Então, aquela lista lá, ela é renderizada por esse flat list, tá? E o flat list, ele recebe os dados que está vindo da API, ou está vindo de algum lugar que ele está recebendo. Ele passa aqui para dentro e ele tem uma função renderItem. Então, para cada item que está aqui em countries, ele vai executar essa função renderItem para poder renderizar os itens na tela, que é isso que a gente está vendo aqui então. Então, cada item desse aqui é o renderItem que foi responsável por executar isso aqui. Boa prática que a documentação do React fala para a gente, inclusive eu gostaria de exibir para vocês aqui a documentação do React, do React Native sobre testes, tá? Eu vou ver se eu deixo o link dela lá, eu acho que eu não deixei no outro vídeo, mas ele tem aqui falando sobre testes, ele fala por que testar, ele fala sobre testes estáticos, né? Análise de estática de testes, a gente está usando ali, que é o ESLint, por exemplo, e o TypeScript, que ajuda a gente demais nisso aqui. Tá? Então não deixa eu chamar uma função com o nome errado, por exemplo. Tá? Esse é um dos casos aí. E ele fala aqui, nessa seção, escrevendo código testável. Tá? Então, o que é escrever um código testável nesse caso aqui? Né? Aqui, deixa eu voltar para o nosso VS Code. Essa função renderItem, eu poderia escrevê-la assim, olha. Esse cara aqui ele recebe uma função, e essa função tem um parâmetro item. Deixa eu beber uma água aqui, rapidinho. Isso. Ele tem uma função item, e aí, isso aqui vai retornar para a gente um objeto aqui, né? Um elemento, um componente do React. Meu Deus. Vamos pegar a view aqui, por exemplo. Eu vou pegar uma view, e dentro da view eu vou ter um text. Estou dando só um exemplo aqui, né? E aqui nesse text eu poderia escrever aqui o item.name, que seria o nome do país. Fazendo desse jeito aqui, olha, eu vou até salvar. Opa, fiz isso aqui sem querer. Meu Deus, que eu fechei foi o... eu fechei aqui o... Fechei o VS Code. Vamos abrir ele de volta. Beleza. Tá abrindo. Maravilha. Vou salvar aqui. Tá. Ao salvar, a gente vai observar aqui a nossa aplicação, que isso aqui vai mudar um pouquinho. Olha aí, ó. Eu renderizei a mesma lista, só que agora é direto do render item e só exibindo o nome dos países. Estou dando uma olhada ali no tempo. Só exibindo o nome dos países. Beleza, então a gente poderia colocar todo esse código que a gente colocou do counter summary, né, esse pedacinho todo aqui, aqui dentro direto. Só que a gente ia dificultar o nosso teste. Né? Como que eu ia testar aquele pedaço junto com o render item? Eu teria que fazer um teste de todo mundo junto, englobado. Tá? Isso é um problema para a gente. Então, esse é o motivo de eu ter separado o código aqui. Deixa eu ver o que o source control vai me ajudar, se ele vai me ajudar aqui a desfazer esse cara. Vai. Eu vou desfazer tudo aqui.
Ah, você não quer? Não tem problema. Eu apago aqui na mão mesmo. Ah, meu Deus. Vou apagar aqui e vou escrever render item. E o que é esse render item, né? Render item é uma função que eu criei para poder ser responsável por renderizar cada país daquele ali pra gente, tá? Então eu só salvei aqui. Vamos dar uma olhadinha lá que ele acredito que ele vai atualizar aqui. Beleza, atualizou. Então é isso. O que é essa função render item? A gente vai criar um teste para ela agora, tá? Ela tá aqui, é esse componente, tá? Ele tá como componente porque no fim ele retorna um componente do React, beleza? Por isso que ele tá escrito como TSX aqui, beleza? Tá aqui, ó, TSX. Eu acho que se eu escrevesse ele como TS, não daria certo, deixa eu ver. Não, parece que tudo ok, né? TS também ia funcionar. Não ia. Não ia, tem que ser TSX mesmo, porque ele retorna um componente do... Aí, ó, até quebrou aqui. Ele retorna um componente do React, tá bom? Beleza. Então, o que essa minha função renderItem faz? Ela vai... Eu extraí aquela lógica ali que ficaria dentro do flatlist e coloquei aqui dentro esse renderItem. Ele recebe aquele mesmo parâmetro item, que aparece lá, e esse item, qual é o tipo dele, né? A gente tem uma tipagem aqui, essa tipagem ela tá vindo lá do GraphQL, beleza? Ele recebe essa listinha aqui, que é esse parâmetro, e eu tô omitindo o type name. Isso que é esse omit, né? Então eu falo que eu quero todos os parâmetros, né? Todas as informações, todos os tipos dessa interface aqui, com exceção do type name. Beleza? E aí, no fim, a gente retorna esse country summary que a gente acabou de fazer o teste lá para ele. Tranquilo? Então, a gente vai criar um teste apenas para render item. E é isso que a documentação do React lá está falando, quando ele diz sobre escrever um código que seja testável. Beleza? A gente faz pedacinhos e a gente entrega cada pedacinho ali separadamente. Às vezes, a gente, na hora de estar escrevendo esse teste, a gente pode ter alguma dificuldade de pensar em como quebrar o teste. Então a sugestão é escreva tudo primeiro, escreve tudo. E depois você divide aquilo que dá para dividir. Não precisa ficar tentando imaginar ali, nossa, como que eu vou dividir? Como que é o jeito melhor de escrever? Não, escreve tudo primeiro, depois você divide. Tá bom? É isso. Então, bora lá. Como é que vai ser como é que a gente vai criar aqui um teste para ele? Vou ir fechando o restante aqui. Esse cara não precisa. Esse teste aqui eu vou deixar ele aberto aí por enquanto, e isso aqui também eu vou deixar aberto e só vou fechar esse outro aqui. Tá, então vamos vir aqui na nossa estrutura. Vou clicar aqui no item de criar um novo arquivo, tá? New file, e o nome é o mesmo, list country render item.test.txt. Maravilha. O que a gente vai fazer aqui é importar nossa função de teste. Então, vai ser from teste úteis. Tá, e o que eu vou importar de lá? Eu vou importar o render. Beleza? Depois eu exibo pra gente lá o que tem lá dentro desse teste úteis. E eu vou importar aqui também o nosso componente, né? Que a gente vai testar aqui. Ponto barra render item. Beleza? Render item que ele chama. Isso mesmo. Maravilha. Então, olhando aqui o nosso componente, deixa eu fechar isso aqui. Olhando para o nosso componente aqui de render item, a gente vai renderizar um country summary. O country summary, a gente acabou de criar um teste para ele. Então, a gente não, nesse teste aqui, a gente não vai renderizar ele, a gente vai testar unitariamente o render item. Beleza? E como que a gente vai fazer para não renderizar o country summary? A gente vai fazer um mock, a gente vai mockar ele. Tá? Então, a gente vai fazer aqui um jest.mock. E a gente vai pegar o endereço dele aqui.
Melhor para evitar um typo, né? Beleza. E como eu vou precisar saber que essa função foi chamada? Porque como é que a gente vai testar isso aí? A gente vai renderizar o render item na tela ali, no nosso teste. A gente vai, aliás, chamar essa função render item e a gente vai testar se ela vai chamar esse componente que vai exibir aquele dado ali na tela. Aquele dado do país, né? O nome, capital e a bandeira. Então, o jest mock, a gente está fazendo um mock aqui, só para lembrar que o jest mock a gente vai retornar aqui uma factory, beleza? Essa factory já vai retornar direto o objeto, tá? E o que é o objeto que tem lá dentro? É esse country summary, beleza? E esse country summary, ele é uma função que vai chamar, é aquele mesmo esquema do outro vídeo, a gente vai precisar criar aqui uma mock de country summary que recebe um jest.fn, tá bom? Maravilha. E aí a gente vai falar aqui que isso aqui é uma mocked function. Se eu quiser saber com quais dados ela foi chamada, eu acho que eu não preciso pôr desse jeito. Eu acho que isso aqui já vai ser suficiente para a gente. Bora testar assim? Bora fazer assim. Maravilha. E aí agora a gente vai escrever o nosso teste. Describe render item use case. Use case. Use case. Não sei. Beleza, bora lá. Meu Deus, 31 minutos de vídeo. Vai dar certo. Aqui a gente vai escrever o nosso teste. Esse teste, ele não, eu vou escrever ele direto, eu não vou fazer aquela SUT, aquilo lá. A gente fez para outro teste, mas talvez nem precisava, né? Eram só 2 cenários. Aqui, possivelmente, vai ser um cenário só que a gente vai testar. Então, eu vou escrever aqui direto, tá? Should, o que eu preciso garantir aqui? Should call the country summary function. Beleza? E isso aqui é uma função. E aqui a gente vai fazer o nosso método render, renderizar o nosso render item. E o nosso render item precisa receber aqueles parâmetros. Ele precisa ter aqui dentro um item, conforme ele está falando aqui. E esse item, dentro dele, vai ter aqueles dados lá. Capital, name, tá? Então, eu vou usar esse mesmo objeto que a gente está aqui, eu vou copiar ele só por enquanto. A gente está repetindo o dado, mas a gente está repetindo uma vez só. Daí eu vou ver se a gente vai ter que ficar repetindo sempre. Eu vou deixar ele aqui fora do teste por enquanto. E eu vou falar que o item recebe isso aqui. Beleza? Porque, no geral, é isso mesmo. A gente vai ter um objeto item lá dentro. E o que esse objeto item vai ter? Essas propriedades aqui. Tranquilo? Então, é isso. E o que é que eu quero testar aqui, né, com esse teste? Então, eu vou falar que eu expect, que a minha função mocked country summary to have been called. Só isso, né? Vou dar, antes de eu salvar aqui, deixa eu ver como é que está o nosso teste. Já tinha parado o teste, então eu vou salvar aqui. Tá? Eu salvei, deixa eu fechar aqui para vocês. Ó. Eu salvei esse nosso teste. Aí eu vou abrir aqui o nosso terminal de novo. E eu vou escrever yarn test. Esse aqui é o list country render. List country render. Eu vou deixar no modo watch ali por enquanto, caso a gente precise adicionar mais alguma informação nesse teste. Vamos aguardar. Tá, ele quebrou o teste e eu já esperava, é um detalhe que eu não comentei aqui, mas eu vou subir aqui, ele vai falar pra gente, né, o legal do Jest e dessa biblioteca que a gente usa são os retornos do erro. Então ele fala aqui, ó, que o tipo do elemento é inválido.
Aí ele falou aqui que esperava uma string, ou uma classe, ou uma função, né, dependendo do tipo do componente, mas ele recebeu um defined. Ele fala, parece que você esqueceu de exportar seu componente, alguma coisa assim, né, que ele está falando aqui para mim. Vamos ver o que a gente pode estar faltando passar aqui. Count Summary foi o nome que a gente pegou daqui, né? Tá tudo certo. Tem uma informação importante é que esse nosso componente React, ele não pode não retornar nada, ele tem que retornar alguma coisa aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui direto, olha, na função mocada, existe aqui um mock return value, e a gente vai retornar null, né? Porque a gente pode retornar null também. Null, ou a gente pode retornar alguma coisa. Eu vou retornar null mesmo aqui. Bora salvar. E bora ver aqui se ele vai funcionar. Eu vou voltar ali naquela função mock. Daí a gente só vai resolver aqui o nosso... A gente só vai resolver aqui o nosso erro, tá? O nosso erro aqui provavelmente é essa questão aqui, ó. Que eu não posso retornar direto assim. Isso aqui, o count summary, ele é uma função, beleza? Deixa eu fechar aqui o teste. Ele é uma função e ele executa essa função aqui. Maravilha. Bora lá. Tinha comentado antes, né? Que isso ali poderia dar problema e aí deu. E agora ele passou, eu tinha comentado antes que aqui eu passei null, né? Antes não tinha nada aqui. Então, se eu apagar esse pedaço aqui, o teste também vai quebrar, tá? Porque ele espera que o nosso componente React retorne alguma coisa e a gente não vai estar retornando nada, tá? Aqui, ó. Nada foi retornado do render, tá? Ou se a gente não quer retornar nada, ele diz aqui, a gente precisa retornar null, né? A gente poderia resolver isso aqui de duas formas. Uma das formas é essa que eu fiz aqui, passando null, ou você poderia também fazer isso aqui, ó, passar um fragment. Dessa forma aqui o teste também ia passar. Mas como a gente não importa pra gente esse componente, a gente vai retornar null mesmo. Eu não estou importando se ele quebrou mesmo assim. React not defined, porque eu não importei o React ali. Eu preciso importar o React para ele passar com essa tag. Mas para não precisar importar o React, né, eu vou deixar ele retornar null aqui mesmo. Combinado? Null. Maravilha. E o nosso teste vai passar. Bom, a gente garantiu que isso aqui foi renderizado. E a gente poderia também garantir que a gente recebeu, né, na chamada desse componente, esses dados aqui. Vai cair naquela mesma questão aqui das props, né? Vamos passar as props direto aqui. Porque ele passa para lá como um objeto. Props do tipo unknown. Eu não sei. Vamos testar aqui. E aqui a gente recebe props. Tá bom? E aí eu já posso mudar isso aqui, ó. To have been called with. E aí eu posso falar, olha, eu espero que ele tenha sido chamado com, vamos ver aqui a implementação. Eu espero que ele tenha sido chamado com esses dados aqui, né? Capital, code, emoji e name e cada informação dessa aqui. Então, eu vou passar esse component props aqui. Component props. Maravilha. Vamos ver. Perfeito. O nosso teste passou e só para a gente garantir, né, que ele está passando mesmo aqui, eu posso alterar, né, essa chamada aqui. Eu vou colocar um objeto vazio e vou salvar. E a gente vai ver que o teste não vai passar. Ó, o teste quebrou. Ele falou que esperava receber um objeto vazio, mas ele recebeu um objeto com esses dados aqui. Então, nosso teste aqui está correto. Beleza, isso aqui já finaliza o teste desse componente aqui também, né, dessa função aqui. Tá tudo ok para ela, tudo funcionando.
A gente também vai terminar esse vídeo por aqui, ele ficou um vídeo longo aí, 40 minutos já. Mas foi legal porque aconteceu os problemas mesmo. Igual eu falei, que isso aqui é um tipo de vídeo pego e fácil, sem frescura. Então, geralmente pode dar algum erro e algum problema igual deu. Mas isso é o que acontece na vida real, né? A gente não vai estar sempre vendo flores e tá tudo funcionando. Uma hora vai dar um problema. Então essa é a ideia desse vídeo, é compartilhar isso com vocês. Embora o vídeo tenha ficado grande, põe na velocidade de 1,5 aí, 2, vai adiantando e coloca num pedaço que você acha legal aí também. E a ideia é que a gente consiga construir esse pensamento, né, de teste. A gente vai conseguindo testar melhor a nossa aplicação, beleza? Então, no próximo vídeo, a minha ideia já é trazer um teste aqui do nosso componente de flatlist, tá? E esse flatlist, o que ele vai fazer? Ele vai sempre chamar esse componente renderItem. E a gente vai testar que se chamar esse componente renderItem, ele vai... por exemplo, a gente pode passar lá um array para ele com esses dados, e ele vai ter que chamar o renderItem várias vezes com esses dados aí. Beleza, então é isso, galera. Obrigado aí por assistir o vídeo. Se você curtiu, dá um joinha aí. Se você não curtiu, dá um joinha também. Escreve aí o que você achou. Manda para mim no LinkedIn e bora construir essa aplicação junto e aprender juntos, beleza? Valeu, grande abraço.